Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Hoje à noite nós estamos iniciando o nosso culto com louvores, adoração, palavra e oração. Fique conosco. Que bom que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Deus tem algo para realizar no seu coração. Enquanto você espera, compartilhe aí para os seus amigos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Assim você abençoa mais pessoas. E quando você puder, esteja aqui conosco. Bem-vindos. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tão bom estar na casa do Senhor, né? Glória a Deus. Estamos aqui com todos os protocolos, seguindo todas as recomendações. A nossa cidade aqui já está no nível de 50% das igrejas. Algumas, aliás, várias cidades já estão com nível de 70%. Estamos vencendo. Estava comentando até agora com o pastor Leandro. Nós temos 1.500 leitos de UTI no estado e menos de 200 estão ocupados por casos de Covid. Estamos vencendo. Amém, Jesus? E vamos vencer ainda mais, mas continuamos tendo toda a precaução. E nessa noite nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem tem fé na palavra do Senhor Jesus? A Bíblia diz que Deus deu a cada um uma medida de fé. Então Deus colocou dentro de você uma medida de fé. O que nós temos que fazer é despertar essa fé, desenvolver essa fé para alcançarmos o milagre. E para isso, Deus vai usar hoje o pastor Leandro, que está preparado, ungido para trazer algo muito forte ao nosso coração. Em seguida nós vamos orar. Vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor Jesus. Amém, irmãos. Antes que eu já estava esquecendo, né? Você viu? Completei 50, né? Depois de 50 tem que dar um desconto. Antes da gente ouvir o pastor Leandro, quero que você pegue o seu celular e nós vamos compartilhar agora esta live. Live é o termo em inglês que quer dizer ao vivo, né? Nós estamos ao vivo. Então, se você puder, pega o seu celular, você vai lá no Facebook. Estava mostrando para o pastor antes, né? Eu fico quase que uns 10 minutos só compartilhando no início do culto, que eu compartilho para 5 perfis meus, mais 3 páginas, mais a página da igreja, mais o perfil da pastora, mais a página da pastora, e tudo isso no Stories também. Então vai um tempão até fazer isso. Então abra aí o seu celular. No Facebook você encontra o nosso culto sendo transmitido ao vivo na página Jair Mioto, PR de pastor, PR Jair Mioto. Também na página IEQ Estreito Floripa, também na página PATY, THY, PATY Jair Mioto, e em 5 perfis Jair Mioto, Jair Mioto 1, 2, 3, 4, 5. Então em qualquer dessas páginas, você que está em casa também, pode compartilhar. Então compartilhe, você compartilha no Stories do Facebook e compartilhe também no feed. Aí mais pessoas serão alcançadas e abençoadas. E em seguida você vai lá no YouTube. Nós estamos transmitindo ao vivo também pelo canal Jair Mioto. Então lá no YouTube, se você não curtiu ainda, curte lá e se inscreva no nosso canal, e assim você vai estar sendo abençoado através da transmissão do culto ao vivo. Amém? Vamos agora então receber o pastor Leandro, aplaudindo ao Senhor Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Quantos que estão felizes de estar na casa de Deus e podem dizer aleluia? Glória a Deus. Podem se assentar. Você já pode abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. Quem trouxe pelo celular, deixa eu tirar aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Quero agradecer o nosso pastor Jair Mioto, pastora Patrícia, por esta oportunidade, e a gente já sente o peso da responsabilidade. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com a igreja, com você que nos assiste pelas mídias digitais, um pouquinho sobre como desenvolver a fé. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, é um livro poderoso, é a própria palavra de Deus. E se tem alguma coisa que é importante que eu e você venhamos entender e aprender,
é como desenvolver a fé. Porque a Bíblia diz que pela fé Moisés venceu, pela fé Moisés abriu o Mar Vermelho. Abraão é conhecido como o pai da fé. Davi, pela fé, conquistou muito, ele teve muitas vitórias. Josué, pela fé, venceu, e você, pela fé, vai vencer também. E quando nós entendemos o poder da fé, quando nós aprendemos a desenvolver a fé, fica muito forte. A gente consegue conquistar, vencer, romper. E você pode estar se perguntando, tá, mas o que é a fé? A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz bem assim, 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vêm. E aqui ela começa a falar, pela fé, pessoas venceram, pela fé Abel ofereceu, e começa a destrinchar vários depoimentos e testemunhos falando de fé e aumentando a nossa fé. E eu venho entendendo que cada vez mais a fé, vamos entender um pouquinho o que não é a fé. Porque veja bem, nós no tempo de conhecimento, de tantas lives, a gente consegue pegar muito conteúdo. E a gente vem aprendendo, por exemplo, que o dinheiro é emocional. Mas a fé, eu entendi que ela não é emocional. A fé não é uma emoção. A fé não é um sentimento. A Bíblia diz que a fé é uma certeza, é uma convicção. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Irmãos, na trajetória da nossa caminhada, na trajetória da nossa construção, talvez de uma empresa, você na faculdade, nós passamos por muitas lutas. E nós passamos por altos e baixos. E assim é a nossa vida. E agora, nós saindo dessa pandemia e pela fé nós estamos vencendo em Cristo Jesus, aleluia. E pela fé nós estamos aqui. E eu estava comentando com a minha esposa e parece que foi ontem que começou o ano. E nós estávamos aqui nesse altar orando e fizemos o nosso projeto de vida e de repente nós somos surpreendidos. Mas nós precisamos entender que a fé, existem níveis e existem algumas características da fé. Uma característica da fé, a fé te leva a alcançar a promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? A fé é que te leva a alcançar a promessa. A fé gera resultado na nossa vida. Outra característica, a fé faz o fraco ser forte. Muitas das vezes nós parecemos que nós estamos, e de fato estamos cansados, e às vezes você passa por luta, por uma opressão, só que a fé, ela diz o seguinte, quando a Bíblia fala, quando eu estou fraco, aí sim é que eu sou forte, pela fé. Pela fé você pode abrir o aplicativo da tua conta bancária e de repente está negativo. Mas pela fé você já pode enxergar mais de R$1 milhão ali. Alguns receberam, aleluia, pela fé. Pela fé você pode ter recebido um diagnóstico e a notícia não é boa, é o dia mau. Mas pela fé você já vê a tua vitória. Isso é fé. Então a fé não é um sentimento. A fé não é uma emoção. Irmãos, porque quando eu era criança, adolescente, eu pensava que a fé era algo de arrepiar, era algo de emoção, do choro. Mas quando eu comecei a crescer, eu comecei a desenvolver uma fé inteligente. E a fé inteligente é aquela fé que você vai buscar entender na palavra de Deus. E é essa fé inteligente. Essa fé é uma fé racional. É uma fé que você busca entender. E muitas das vezes nos discipulados que nós fazemos com pessoas que nós ganhamos para Jesus,
eu faço a seguinte pergunta. Eu faço essa pergunta para você responder na sua mente sozinho. Quando nós viemos para o culto, como que você sabe que Deus estava lá? Para pensar um pouquinho. Como que você sabe que Deus está agora? Aí eu pergunto, e aí alguns falam, olha, Leandro, eu sei porque eu senti a presença de Deus. Eu sei porque no louvor eu comecei a chorar. Eu sei porque eu senti um arrepio, alguma coisa assim. Mas irmãos, aí eu digo para eles, olha só, você sabe como que eu sei que Deus está lá no culto? Como que eu sei que Deus está lá na célula? Porque a Bíblia diz, aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali o nosso Deus Todo-Poderoso vai estar. Então, você pode vir para o culto e pode ser que você não sinta nada, mas Deus está ali, porque é uma fé racional, é uma fé inteligente. Por que eu acredito nisso? Porque a fé é uma convicção, a fé é uma certeza. Por que eu estou falando isso, irmãos? Que quando nós entendemos que a fé, ela passa primeiro pela nossa mente, nós precisamos guardar a nossa mente. A Bíblia diz o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós aprendemos a como desenvolver a fé, nós começamos a tomar posse da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus existem promessas e existem fatos. O que é uma promessa? Uma promessa, imagina que eu passo um cheque para você e você pode descontar só no final do ano. Então é uma promessa que tudo vai acontecer bonitinho, certinho. Amém? Quantos estão entendendo? Agora, imagina que eu falo para você o seguinte, um fato. Olha, irmão, eu já transferi, já está aí, já transferi, já fiz um TED, já está aí o dinheiro na sua conta, pode abrir. E aí quando você abre, já está ali, isso já é um fato. A Bíblia, existem promessas e existem fatos também. E nesse fato, eu só preciso entender e tomar posse. Quantos que estão entendendo? Então a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando você recebe uma notícia, pensa comigo, para a gente poder entender a fé e a gente entrar aqui nos níveis de fé. Imagina que você foi num médico, e quando você chegou no médico, recebeu um laudo ruim. Aquela notícia, aquela doença ruim. Aí o médico te disse isso. E aí quando você recebe essa notícia ela muda o teu estado emocional. E logo você fica triste. Você pode pensar, será que Deus, Ele me abandonou? Quantos que pensaram, será que Deus nos abandonou agora nessa pandemia? E a gente recebe a notícia ruim. E o que é a fé? A fé é você olhar para essa palavra aqui e você se guiar por aquilo que está escrito nessa palavra. Abraão é o pai da fé porque ele ouviu a voz de Deus. Ele seguiu a palavra de Deus. Quantos que estão entendendo? Então, características da fé. E a terceira característica da fé é que a fé, ela é ativadora do milagre. 3 características que eu falei aqui. A fé te leva a alcançar a promessa, a fé faz o fraco ser forte e a fé é ativadora do milagre. Quando eu entendo que a fé é que ativa o meu milagre e eu preciso só crer, estar convicto, a minha oração é diferente. Jó, uma história bastante conhecida, Jó, ele perde tudo. Ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, e quando ele está no final, assim, queridos, na última, no deserto mesmo, Jó diz o seguinte: eu bem sei em quem eu tenho crido. Essa é a fé de Jó. Depois que ele perdeu bens, filhos, esposa abandonou ele, Jó diz o seguinte:
Eu bem sei em quem eu tenho crido. A fé não é um sentimento. A fé não é uma emoção. A fé é uma convicção. Agora imagina o seguinte: você passou por luta, você passa por desafio e você tem essa convicção de Jó. Pensa que você olha para a geladeira e de repente não tem alimento e você tem a fé e você diz como Jó: eu bem sei em quem eu tenho crido. Talvez você está desempregado e você declara essa palavra, essa fé: eu bem sei em quem eu tenho crido. Talvez você recebeu uma notícia ruim e de repente te deixou triste, mas você tem essa fé de Jó que diz: eu bem sei em quem eu tenho crido. Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele criou o céu e a terra. A fé não é pelo que eu vejo, e sim pelo que eu sei. Como que eu sei que Deus está no culto? Porque está escrito. Então, quando você tem essa certeza, que diz aqui em Hebreus, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a certeza. A convicção de fatos que se não veem, é uma convicção. A fé é uma certeza. A fé é uma convicção. Quando a gente tem esse entendimento, nós podemos prosseguir para entender os níveis de fé. Olha só o que diz em Mateus 8, 26. Diz o seguinte: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Ora, se existe, ou em algumas Bíblias diz pequena fé. Se existe pequena fé, logo eu entendo que pode ter uma média fé. Amém? Se existe uma pequena fé, existe uma média fé, pode existir uma mega fé. E eu comecei a entender cada dia mais que existem níveis de fé. Por isso que quando a gente começa a entender, nós começamos com uma pequena fé. E aí você aprende a desenvolver a sua fé. Como que desenvolve a fé? Existem alguns passos, mas é como que você vai numa academia e você começa a treinar. Então, quando você começa a treinar, o primeiro dia, normalmente você faz só com 100 peso, só com o peso da barra, para começar a treinar, a mostrar. E daqui a pouco você vai ficando forte, coloca mais um peso. E aí você começa a aumentar a sua força. Uma pequena fé, bem nutrida, bem cuidada, bem tratada, bem treinada, ela pode se tornar uma grande fé. E coisas grandes se conquista com fé grande. E quando nós aprendemos a desenvolver a fé e entender os níveis de fé, nós conseguimos romper. Então, ou seja, pensa comigo, existe 3 níveis de fé. Jesus, lá no Monte das Bem-aventuranças, ele chega um momento e ele diz para os discípulos: dai de comer para o povo. E aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixes. E a multidão está ali e Jesus diz o seguinte: fala para ele sentar e esperar. Essa é a fé da multidão. Um nível de fé: sentar e esperar. É uma fé que eu chamo de uma fé passiva. É uma fé que senta e espera. É a fé da multidão. Ela está mais longe de Jesus. É fé, amém, é uma fé. Mas é uma fé mais passiva. A gente fica sentado e aguardando. Esse é um nível de fé. O segundo nível de fé é a fé dos discípulos. É uma fé mais ativa. Ora, quando vem uma tempestade, quando os discípulos estavam no barco, eles ficaram com medo, mas só um deles disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo. E aí Pedro, esse que tem uma fé sobrenatural, ele manifestou aquela fé sobrenatural. E ele sai do barco, irmãos, pensa na experiência, e ele começa a andar sobre as águas. Primeiro nível de fé é uma fé passiva. O segundo nível de fé, uma fé ativa, é a fé dos discípulos. A fé dos discípulos é uma fé que ela segue instruções. É uma fé de quem anda com Jesus, de quem ouve conselhos, de quem lê a Bíblia,
de quem faz o TSD, tempo a sós com Deus. É uma fé que você busca instrução. É uma fé ativa. É um outro nível de fé. Agora, o terceiro e mais alto nível de fé é a fé que Pedro manifestou nesse relato da Bíblia. Pedro, ele manifestou a fé sobrenatural. Aquela fé que entra em ação. Quando você recebe uma notícia ruim. E quando você entende que a fé é uma convicção. Quando você entende que a fé é uma certeza, você entra em ação. Você diz o seguinte: não, eu vou para a igreja. Você entra em ação pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu trabalho, pela tua empresa. E você diz: não, eu vou para a igreja, eu vou manifestar a minha fé. Eu vou fazer uma campanha toda quarta-feira, eu vou levar, apresentar o Senhor. É uma fé que atinge o sobrenatural de Deus. Pedro manifestou essa fé e ele começou a andar sobre as águas. E Pedro começa a andar pelas águas e ele tem essa experiência incrível, irmão, de andar sobre as águas, porque ele manifestou a fé sobrenatural. Só que existe um certo momento que, mesmo você manifestando a fé sobrenatural, se você permitir, você vê que quando Pedro está andando sobre as águas, o vento bate nele. Ele começa a sentir. Você vê que a fé ela não é sentimental. Quando ele sente o vento forte, ele desfoca de Jesus e ele começa a afundar. Quando ele está focado em Jesus, ele recebe a palavra de Jesus, ele se lança aquela fé sobrenatural e ele entra em ação. E ele continua andando sobre as águas. Quem está entendendo? Quando ele desfoca de Jesus, o vento bate forte nele, ele começa a sentir a brisa forte. Ah, irmãos, se você entender como que funciona a fé, pode ter certeza que você vai orar, pessoas serão curadas, portas vão se abrir, negócios vão fluir, Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Quando nós temos uma fé inteligente, uma fé que lê a palavra de Deus e começa a entender. Porque eu posso entrar no culto e de repente eu não me preparei para o culto. Como assim? Pensa que antes de vir para o culto, tem o pré-culto, que a gente faz uma preparação, preparando o meu espírito para estar neste lugar. E aí, ou seja, eu começo a estar, é como se fosse uma conexão limpa. Imagina que eu saio de um lugar de confusão, ou eu estou assistindo um jogo de futebol, estou em outro ambiente. Aí quando eu entro aqui, talvez eu tenha uma dificuldade de me conectar. Quando eu estou vindo para o culto, eu já começo a me preparar. É um louvor, é uma palavra, é uma oração, é uma meditação. E aí quando a gente entra aqui agora nas quarta-feiras, tem um ensaio, né? O pastor Cássio e o pastor Jacques estão aqui adorando. Só tá os dois, às vezes eu chego mais cedo. E aí quando a gente já entra, como esse espírito está sendo preparado, aqui já tem um outro em adoração, nós já começamos a sentir sim aí. Aí a gente já começa a fluir no espírito. Daí quando começa o louvor, aí quando começa só esse tecladinho assim, ó, você começa a sentir, ouvir. Você ouve a voz de Deus. Porque nós estamos fazendo uma preparação. Quantos que estão entendendo isso? É uma preparação para o quê? Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. E aí quando nós entendemos sobre a fé, o que acontece? Em Marcos 9:23 diz assim: e Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Pela fé, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de coisas que não se veem. Pela fé estamos salvos, como Noé. Pela fé somos justificados diante de Deus. Nós vivemos
na e pela fé. Nós andamos pela fé. Pela fé, chegamos a Deus. Pela fé, nós vencemos. Sem fé, ninguém pode se aproximar de Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Mas, pastor, como que eu faço para desenvolver a minha fé? 4 passos para você poder desenvolver a sua fé. A fé pode ser treinada. A fé é algo que pode ser desenvolvida. E o primeiro passo é você ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente pode confundir fé com crença. Às vezes a pessoa diz o seguinte: olha, eu tenho fé que as coisas vão dar certo, isso e tal. Isso pode ser uma crença. Porque a fé, ela vem por um único e exclusivo caminho. A fé vem por ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé só vai começar a desenvolver se eu começar a ouvir a palavra de Deus. Se eu estar ligado no culto, se eu estiver ouvindo uma mensagem, se eu estiver lendo, se eu estiver adorando. Isso diz em Romanos 10:17. O segundo passo para você desenvolver a sua fé: visualizar, imaginar. Ou seja, a Bíblia diz aqui, porque como imagina em sua alma, assim é. Quando você começa a orar, é uma oração que você traz à sua mente também. Você começa a imaginar as coisas acontecendo. Talvez você está passando por uma crise, e a crise é a oportunidade de a gente crescer. A crise é um momento de você ser treinado na crise, e quando você começa a orar e a declarar, você já começa a enxergar. E quando você começa a enxergar as coisas acontecendo, na sua mente já aconteceu. É um passinho para acontecer no mundo material. E o terceiro passo é você declarar. Ah, queridos, aqui vem uma virada de chave que a gente consegue avançar na fé. Olha o que diz Lucas 17:6. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Direis. A fé traz à existência aquilo que ainda não existe quando eu declaro. Quando eu digo. Você recebeu uma notícia ruim, e aí de repente você já recebeu uma oração de cura, mas de repente você está sentindo a dor. O diabo, ele trabalha com o sentimento. Por isso que o diabo, ele pega pessoas almáticas, pessoas que têm dificuldade de liberar perdão. Esse é o campo dele de batalha. Esse é a habilidade dele. E aí de repente você está com dor, mas está escrito que Deus já levou com ele todas as enfermidades. E aí você vai ficar com a palavra, com esse diagnóstico, ou com aquilo que está escrito na palavra de Deus? Ou seja, a fé é você declarar: Deus já levou com ele todas as enfermidades. Eu já estou curado em nome de Jesus. O meu filho já está salvo em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra. A minha empresa, eu já vejo ela pela fé. Eu já vejo a minha empresa faturando R$1 milhão. Eu já vejo a minha empresa faturando bilhões de reais. Querido, isso é fé. A fé é uma convicção. E você ativa a tua fé através da declaração. E o quarto passo: a fé, ela só é manifestada, ela só é desenvolvida se você decidir entrar em ação. Nós passamos por desafios, passamos por dificuldades, e é a oportunidade de a gente manifestar a nossa fé. É a oportunidade de você orar por alguém que está enfermo e você fazer a tua fé funcionar. Porque às vezes a gente pensa: não, eu vou levar para o pastor. Amém. Mas será que Deus não quer usar você? Será que esse problema que apareceu para você, será que Deus não quer usar a sua vida?
Quarto passo, entrar em ação. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, porque a verdadeira fé salvadora produz uma mudança na vida de quem crê. A velha vida não pode continuar. A pessoa salva por Jesus tem o coração voltado para o bem. E isso se reflete em sua vida. Tiago 2,17 diz que as obras dão vida à fé. A fé sem obra, ela é morta. Se eu ler essa palavra maravilhosa aqui e eu não consigo colocar em prática, é porque eu não acreditei. Quando você lê essa palavra e você acredita, e você começa a declarar essa palavra, você começa a viver pelaquilo que está escrito aqui, e você começa a orar e a declarar, e talvez Deus está deixando um problema perto de você, para você começar a manifestar a sua fé. Quantos acreditam que Deus quer usar a sua vida para manifestar a sua fé? Se coloque de pé. E nós queremos manifestar a nossa fé neste momento. Talvez você tenha algum problema. Talvez o Espírito Santo está te trazendo na memória pessoas para você orar. Talvez seja pessoas que você quer ganhar para Jesus. Mas você só vai ter essa experiência se você cumprir esse quarto passo. Entrar em ação. Como que eu faço para desenvolver minha fé? Primeiro, ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Imaginar, visualizar. Terceiro passo, declarar e entrar em ação. Queridos, a fé é uma experiência genuína com Deus. A fé é a convicção, é a certeza. É você orar por aquele problema, aquela dificuldade e imaginar. Você ora, você já ouviu, acreditou, você ora, imagina, declara e entra em ação. Jesus subia no monte, orava. Quando ele descia, ele ia visitar e ele entrava em ação. Oração. Orar e entrar em ação. Uma fé que move o sobrenatural. Vamos orar? Convido você para fechar os seus olhos e para você orar também. Começa a orar agora. Jesus está aqui. Deus, o Todo-Poderoso, está aqui. E talvez Ele está olhando do alto e está olhando para você neste momento. E Ele sabe que você também tem dificuldade, tem lutas, tem desafio. E talvez Ele está aguardando uma atitude sua, irmão. É com você, agora é você e Deus. É o momento de você orar em pensamento e declarar. Talvez você anda com sua alma aflita. Talvez você anda cansado. Talvez pessoas tenham levantado coisas mentirosas a seu respeito. Talvez a tua moral está baixa. Talvez no seu relacionamento. Talvez o relacionamento está sendo destruído. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você manifestar a sua fé junto comigo, com os nossos pastores. Você que está em casa, o Espírito de Deus está convidando você a orar agora. Orar não é feio, queridos. Orar é uma conversa com o Deus Todo-Poderoso. Orar é manifestar a fé. Orar é você entrar em ação. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estaria ali. Aonde Jesus está, milagres acontecem, irmãos. Curas acontecem, basta você acreditar. Basta você começar a manifestar a sua fé. Deus está aqui. E Deus tem uma expectativa a seu respeito. Você que está em casa, você pode orar com a sua família. Você pode colocar a sua mão sobre a sua geladeira e declarar prosperidade. Isso é manifestar a fé. Se você tem alguma dor, você coloca a mão sobre essa enfermidade agora e declara que você já está curado em nome de Jesus. Porque está escrito, a Bíblia diz que Ele já levou todas as enfermidades. A Bíblia diz que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam curados.
E é sobre debaixo desta palavra que nós tomamos posse. Ah, Pai. Ah, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós pedimos céu aberto sobre este lugar, Pai. Nós unimos a nossa fé neste momento, Pai. Vem, Senhor, acrescenta fé para os teus filhos, Pai. Nos ensina a desenvolver a nossa fé, Pai. Oh Deus, não permita que os teus filhos sejam envergonhados. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está com a gente. O teu Espírito, Pai. Pela fé, Senhor, Abraão venceu. Pela fé, Jó recebeu em dobro. Pela fé, Josué e Caleb conquistaram a terra prometida. E pela fé nós vamos vencer também, Senhor. Nós estamos no ano de 2020, Pai. Nós estamos no meio de uma pandemia, saindo de uma pandemia. Mas até aqui o Senhor já nos sustentou. Até aqui o Senhor já nos abençoou, Pai. E pela fé, Senhor, eu quero declarar, Pai, que ainda o ano de 2020, ainda 2020, nós vamos receber o melhor, Pai. Porque nós cremos na Tua palavra. Nós oramos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, começa a abrir as portas, Pai. Espírito Santo, começa a entrar em relacionamentos aqui. Pessoas que talvez estavam pensando em separação. Oh Deus, Tu conheces, Pai. Pai, em nome de Jesus, começa, Pai, a arrancar todo o mal, toda língua mentirosa, toda obra maligna, Pai. Nós repreendemos toda a força contrária agora, em nome de Jesus. Meu Deus, toda enfermidade, Pai, que tem assolado os Teus filhos, o espírito do medo, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito que tem trazido medo, todo espírito que tem impedido os Teus filhos de dormir, de ter uma noite tranquila, de sono. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Nós expulsamos agora da vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, começa a enchê-los, Pai, com Teu Espírito, Pai. O Espírito que traz alegria, o Espírito que traz paz, traz entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, aviva, Senhor, a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, Pai, esse jovem na faculdade, no trabalho, Pai, começa a dar ideias, Pai, abrindo as portas, Pai. Coloca os Teus anjos para guardá-los e protegê-los, Pai. Sobre a família aqui representada, sobre as pessoas que estão na live agora, Pai, em nome de Jesus. Começa a encher a casa, Pai. Faz dessa casa um pedacinho do céu, Senhor. Oh Deus, nós queremos viver e comer o melhor, Pai, porque está escrito, Senhor, e nós tomamos posse da Tua palavra, Pai. A Tua palavra não volta vazia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e nós pedimos, Senhor, nos reveste, Pai. Nos reveste com poder, com autoridade, Pai. Usa cada um dos Teus filhos, Pai, para pregar a Tua palavra. Reveste com poder, com autoridade, Pai. Que eles venham ser luz na casa, na família, no trabalho, Pai, em nome de Jesus. Aonde eles colocarem as plantas dos pés, que eles venham ser abençoados e abençoadores, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós declaramos essa palavra. Nós tomamos posse da Tua palavra, aleluia. Sim, meu Deus, confirma, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, ministrada nesta noite. Pai, que tudo que nós declararmos na nossa fé, o Senhor venha realizar conforme a Tua vontade e a Tua palavra. Querido, eu quero que você comece a profetizar agora. Comece agora a declarar a palavra. Você ouviu a palavra, você está contemplando aí na sua fé, na sua imaginação, na sua mente, como Deus vai fazer. Mas eu quero que agora você declare a palavra. Aí onde você está, você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, você vai declarar, você vai dizer assim, ó: em nome do Senhor Jesus, eu declaro cura na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro libertação. Eu declaro, meu Deus, a Tua palavra. Abre a tua boca agora, querido. Declare a palavra agora. Declare na sua vida agora.
Declare as promessas de Deus agora. Faz a tua oração, a tua declaração de fé, o teu ato profético agora. Declara agora em nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor. Esse é quem tu és. Esquece a pessoa do seu lado. Faz a tua declaração. Declara em nome de Jesus, as portas vão se abrir. Fala assim: todo mal que quer oprimir, que quer trazer desânimo, sai da minha vida, em nome de Jesus. Faz agora a tua oração, a tua declaração de fé. Faz agora o teu ato profético, nas tuas palavras, que você possa ouvir a sua voz declarando a vitória do Senhor na tua vida. Declare aí, querido, faz a tua oração agora, você e Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Declare aí a cura divina. Cadeias quebrar. Declare. Oh, tem pessoas sendo curadas agora. Declare, querido, usa a sua fé. Declare o milagre. A palavra foi liberada. Há uma liberação do céu sobre a tua vida hoje. Declara a tua vitória. Te levanta hoje. Deus está ressuscitando sonhos hoje aqui. Espírito Santo. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Todo mal está saindo, todo mal está sendo expulso. Declare, querido. Ouça a sua voz declarando a palavra de Deus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pai, nós declaramos a tua palavra. Tu és o Todo-Poderoso, não há impossível para ti. Oh meu Deus, nós liberamos agora a cura divina. Liberamos agora o milagre. Liberamos agora, meu Deus, a tua unção, o mover do teu Espírito. Toda obra maligna seja queimada agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que traz pensamento negativo, que prende a mente deste homem e desta mulher, todo espírito maligno seja expulso agora, em nome do Senhor Jesus. Todo esse vício emocional que traz depressão, angústia, tristeza, estresse, ansiedade, seja expulso, seja arrancado agora todo o mal pela raiz, em nome de Jesus. E teus filhos, meu Deus, recebam a libertação. Receba da tua paz, receba da tua alegria, receba saúde, em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos e diga: eu recebo. Diga: eu recebo sobre a minha vida. Diga: eu recebo. Diga: céus abertos sobre a minha vida. Diga: a palavra de Deus se cumprindo. Diga: obrigado, Jesus, obrigado, 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 Espírito Santo. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Amém, Jesus! Quem sentiu algo forte de Deus aí? Espírito Santo está aqui. Mas olha o que eu vou dizer, hein? O pastor Leandro falou: mesmo que você não sentiu nada, Deus operou. O céu se moveu em teu favor. Amém? Pode sentar na presença do Senhor. Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração. Você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana. Que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas, e todo domingo às 19h30. Assista as nossas lives e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja. Um beijo no seu coração, valeu! Deus abençoe.